Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui de novo o pastor Gedeon Júnior e é uma alegria muito grande estarmos juntos. Hoje vamos literalmente para Levítico capítulo 11 e agradecemos a Deus pela sua misericórdia de nos dar a felicidade de compartilhar com os irmãos da sua palavra. Agradecemos a nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança e a você, meu amado irmão, pela alegria de estar conosco esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, juntos, ouvindo e meditando na palavra de Deus. Muito bem, sabemos que Levítico 11 faz parte de um contexto histórico específico. E já vimos na nossa querida aula anterior que lá em Atos capítulo 15, no grande concílio de Jerusalém, quando tentaram empurrar goela abaixo de cada um de nós, gentios, Levítico capítulo 11, os próprios apóstolos disseram: não vamos fazer isso com os gentios. Basta eles se separarem do sufocado e daquilo que tem sangue. O resto, deixa esse povo comer exatamente o que ele quer. Afinal de contas, glórias a Deus, Deus deu para nós, gentios, um estômago maravilhoso. Então, louvado seja o nome do Senhor e que venha a deliciosa carne de porco e que venha o maravilhoso camarão, não é verdade? Então vamos juntos. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: por que estas restrições dietéticas para Israel nesse exato momento histórico? Muito bem. Existem muitas razões, muitas. Eu quero aproveitar nesse momento e falar aos irmãos que, lendo bastante autores sobre teologia do Antigo Testamento, me chamou muita atenção um livro do grande professor Paul House. Paul House, Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida, mais especificamente a Vida Acadêmica. O pastor Paul House, tá, grande professor, teólogo de primeira linha, ao analisar todo o Velho Testamento, nesse ponto específico, ele nos faz refletir sobre várias razões pelas quais Levítico 11 estaria na palavra de Deus. E de todas as razões, eu creio que duas se destacam de forma muito especial, como nós vamos trabalhar hoje aqui com os irmãos. A primeira razão é que o conjunto destas leis, e obviamente, essas leis dietéticas, o que comer e o que não comer, o que é limpo e o que é imundo, em primeiro lugar, visava a saúde e a perfeita saúde do povo de Deus quando desta época histórica. Como assim, pastor? Bem, vamos lá. Você aqui está em que momento? Você está num momento histórico muito antigo, chamada Idade do Bronze, ok? Então é um momento histórico assim muito, mas muito limitado. É um momento histórico não tão simples, tá certo? Não tão simples. E esse momento histórico você ainda não tem, obviamente, por parte daqueles que vivem aqui, uma medicina avançada como a nossa hoje. Uma medicina tão fantástica como a nossa hoje. E que, obviamente, ao comer um camarão e se de alguma forma te causa alguma alergia, imediatamente a gente tem o remédio aqui do lado, toma o remédio e não deixa de se deliciar com o maravilhoso camarão. Você comeu sua carninha de porco e de repente desenvolveu alguma alergia, meu amigo, tem remédio alérgico atualmente só para quem quer comer o nosso querido porquinho e tem problemas com alergia. Hoje, à guisa de exemplo, quem não tem condições de se alimentar com leite
e olha que as coisas mais gostosas do mundo são feitas com leite, aí o pobre coitado vai ficar sem tomar o sorvete? Não, ele toma lá o remédio, vou fazer até uma propaganda aqui que não devia, parece que tem um remédio com um nome chamado lactase, uma coisa assim, lactase, por aí, alguma coisa assim, e aí de repente tomou aquele comprimidozinho, ele vai, toma o sorvete dele e ele não tem a indisposição gástrica que teria com uma terrível diarreia. Não é? Com uma terrível diarreia. Então hoje nós temos tudo. Mas nessa época que se está vivendo aqui, você não tem uma medicina avançada a ponto de simplesmente permitir que o povo de Deus, que estaria naquela terra e que seria luz para todos os povos, simplesmente passasse mal em razão da alimentação. Simplesmente passasse mal em razão da alimentação. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer com o seu povo, separando entre espécies limpas e imundas, é garantir ao seu povo uma boa saúde, dando a ele, literalmente, carnes, aves e peixes de qualidade nutricional superior. De qualidade nutricional superior. É incrível. A primeira coisa que Deus está querendo fazer é exatamente aqui. O irmão tem que entender algo interessante. Quando nós fomos criados lá em Gênesis 1, lá no versículo 31, Deus diz que era para a gente comer só verdura. Vegetarianos, frutas, legumes, verduras, sementes, a dieta era vegetariana. Aí o que acontece? Antes do dilúvio começar, veja que interessante, Deus manda Noé simplesmente colocar na arca 7 pares, sempre de espécies limpas, e um par de espécies imundas. Quer dizer, já tinha a diferença entre limpo e imundo antes mesmo do dilúvio. E isso foi tão obedecido por Noé que quando Noé desce da arca, Noé faz questão de levantar um altar e simplesmente no altar colocar somente espécies limpas para poder louvar a Deus pela grande vitória da vida que ele tem agora e o recomeço da humanidade. Então veja que quando em Gênesis capítulo 9, do versículo 3 a 5, Deus permite que o homem coma tudo, ele não separa entre espécies limpas e imundas, ele manda comer tudo e absolutamente de tudo. Absolutamente de tudo. E o que eu acho muito interessante aqui é exatamente o seguinte. Quando você tem então Levítico capítulo 11, e Deus só permite ao seu povo comer o que ele chamou de espécies limpas e proíbe as espécies imundas, veja que você já está num momento histórico em que, literalmente, Deus quer que o seu povo coma um alimento de natureza nutricional superior. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo. Deus queria que Israel crescesse enquanto povo forte, enquanto povo vigoroso, enquanto povo com muita saúde, com problemas menores em matéria de doenças. E é óbvio que você tem carne e carne, você tem peixe e peixe, você tem ave e ave. E meu amado irmão, não pense que o valor nutricional de cada um dos alimentos é o mesmo, porque não é. Não é. Há uma ciência absoluta por trás disso, chamada hoje nutrição. E se você vai num nutricionista, é lógico que ele vai te dizer que determinados tipos de alimentos são nutricionalmente superiores aos outros. E o que Deus estava fazendo? Deus, nesse período aqui, obviamente, ainda não tinha dado ao homem toda a capacidade de medicina que o homem tem hoje. Então Deus queria preservar o seu povo com uma alimentação superior para que o seu povo se tornasse um povo no meio de todos os povos com
características físicas, nutricionais muito mais fortes. E, obviamente, vivesse mais, tivesse melhor saúde. E, obviamente, em razão disso, Deus, sabendo o valor de cada uma, nutricional, óbvio, de cada animal que ele fez, ele diz, ó, isso aqui você come, isso aqui você não come. Isso aqui você come, isso aqui você não come. Dando então ao seu povo a possibilidade de uma alimentação superior em relação a todos os demais povos que existiam. Mas pastor, peraí, então, na medida que a gente defende a ideia que hoje Levítico 11 não mais se aplica, então a gente está defendendo a ideia de que Deus então agora quer que seu povo coma de tudo que é carne, de tudo que é ave, de tudo que é peixe, e simplesmente como que tem valor nutricional melhor ou valor nutricional inferior. Então, Deus quer matar a gente? Não, pelo amor de Deus, não pense nisso. É que hoje Deus sabe que a medicina está avançada. É que hoje Deus sabe que a forma de preparar os alimentos é diferente. É que hoje Deus sabe que há toda uma ciência por trás dos alimentos e até mesmo aqueles alimentos de valor nutricional inferior podem hoje ser consumidos de forma maravilhosa por todos nós, por uma razão simples, porque tudo que Deus fez é muito bom, e é muito gostoso, e é muito maravilhoso. Então veja que é uma regra para um momento específico, onde você tinha limitações no tocante a epidemias, limitações no tocante à saúde pública, limitações no tocante à vida coletiva. E aqui hoje, 2020 que nós vivemos, nós temos desde pequeno vacinas que protegem a nossa saúde. Nós desde pequeno sabemos como preparar um camarãozinho, como preparar todo um porquinho maravilhoso, como preparar uma lagosta, alimentos que na época do povo de Deus fariam um mal tremendo a eles em razão de todas as limitações que eles tinham naquele momento. No tocante à preparação de alimentos, no tocante à guarda de alimentos, eles não tinham geladeira, meu amado irmão. No tocante à guarda de alimentos, no tocante à preparação, no tocante à feitura dos alimentos. E se tivesse algum problema de saúde, eles não tinham todos os recursos que hoje nós temos, tecnológicos e médicos, meu irmão. É aquilo que eu brinquei, é aquilo que eu sempre brinco. O indivíduo está doido para tomar um sorvetinho e ele tem problema com leite, né? Mas leite e sorvete é a mesma coisa, meu Deus do céu. Aí ele toma aquele comprimidozinho, eu acho que o nome é lactase, uma coisa assim, não sei. Mas ele toma e ele não passa mal e ele se delicia, ele está num dia muito feliz. O indivíduo tem problema para comer a carninha de porco, a lagosta. Óbvio, ele vai, ele toma o remédio anteriormente, o remédio faz efeito e ele se alegra na presença de Deus. Nessa época não tinha nada disso. Então Deus, por uma questão de saúde pública, de saúde coletiva, ele coloca todas essas espécies em espécies limpas e espécies imundas. E naquele momento Deus literalmente proíbe, inclusive que se pegasse, né? É fantástico isso, para evitar uma pandemia no meio do seu povo. E havia, obviamente, uma proteção muito especial da parte de Deus pelo seu povo. Então, em primeiro lugar, é óbvio que Deus separa essas espécies em limpas e imundas exatamente para isso. Vamos então pegar o texto. Olha que interessante. Pense comigo, o alimento é o fundamento da vida, tá? O alimento é a base da sobrevivência humana. Então é óbvio que Deus, dizendo o que se come e o que não se come, Deus, em primeiro lugar, está trazendo saúde para aquele povo que não tinha todos os recursos que hoje nós temos. E a lista começa sempre assim, né? Deus divide, é muito interessante o capítulo. Ele divide entre os animais terrestres, marinhos
e os animais que voam, né? E ele diz, ó, isso aqui é o animal que você pode comer, aquele outro é o animal que você não pode comer. A lista começa sempre falando da parte positiva, o que come, sempre da parte positiva, tá? E começa falando dos animais terrestres. Vejamos, por gentileza. Levítico 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unha fendida, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói, entre estes animais será aquilo que comereis. Versículo 4: Destes, porém, não comereis os que remói, ou dos que têm unha fendida, o camelo, que remói, mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. E também o porco. Ai, que dor, Jesus, tadinho do povo do Velho Testamento. O porco, ai, meu pai eterno, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. No seu cadáver, esses vos serão imundos. Olha que interessante. Então, eram dois requisitos. Tinha que ter a unha fendida e tinha que remoer. E tinha que ser os dois ao mesmo tempo. Então, veja bem, a lista começa numa nota muito positiva e trata perfeitamente do alimento entre os animais terrestres que eles comeriam. O judeu da época, o hebreu da época, o recém-liberto do Egito da época, não teria dificuldade nenhuma em compreender o que aqui está. Tá? E olha que depois, em Deuteronômio 14, vem de forma muito mais explícita tudo o que vamos falar agora. Então, a fim de eliminar casos incertos, a lei declara que, se um animal tiver apenas uma das duas exigências declaradas, uma das duas, ou seja, a questão da unha fendida e a questão que rumina, se tiver só uma dessas duas, meu Deus do céu, aí não poderia comer. Não poderia comer. E é muito interessante, né? Muito interessante isso, porque quando você pega literalmente os animais que preenchem estas condições, você vê então que aqui Deus permite que o homem possa comer o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, veja, carnes com alto valor nutritivo. Carnes com alto valor nutritivo. Todos esses, ao mesmo tempo, têm o casco fendido, né? E rumina, tá bom? Casco fendido, todo mundo sabe, né? Ruminar, para aqueles que não têm noção, a possibilidade de simplesmente o animal comer da parte vegetal, né? E simplesmente ele come, vai para o estômago e ele volta, o alimento volta e ele mastiga mais uma vez e aí vai para o estômago e volta mais uma vez, vai para o estômago. E a maioria desses animais tem vários estômagos, o que pega todo aquele capim que comeram, por exemplo, e transforma em alimentos de alto valor nutritivo. Alto valor nutritivo, tá certo? É só depois entrar rapidinho na internet e pegar lá sobre a digestão de um boi, de uma ovelha, o que é ruminar. É muito interessante. Aqui não há tempo. Aqui nós estamos trabalhando com o lado teológico. Agora, obviamente, então, fora estes, todos os demais animais terrestres não poderiam ser comidos. Todos os demais animais terrestres não poderiam ser comidos. E para não ter dúvida,
se diz especificamente, ó, o camelo você não come, o dromedário você não come, a lebre você não come, o porco você não come, e havia razão e muita razão para isso, meus amados irmãos. Olha que interessante. Quando você pensa em outros animais que não estes, você tem uma carne de valor nutritivo extremamente inferior e, infelizmente, uma carne que naquela época, por não ser bem tratada como é hoje, simplesmente tinham, infelizmente, ah, protozoários que poderiam matar uma pessoa. Então, por exemplo, a lebre. A lebre, ela vem da família do que eles chamam de lepodriário ou lepus siriacus, não é? Então, o que acontece? A lebre, o arganaz, né, que é um tipo pequenininho de coelhinha, etc., é muito interessante isso, eles simplesmente são animais que trazem dentro da sua carne protozoários muito perigosos, muito perigosos. Ah, todo mundo sabe perfeitamente que o porco, quando ele é mal cozido, ele pode simplesmente matar um ser humano em razão do consumo da sua carne, em razão dos protozoários que ele possui e que pode simplesmente se desenvolver num ser humano e acabar com a vida de um ser humano. Então, por exemplo, olha que interessante. Você tem sobre o porco, né, a título de exemplo, você tem um parasita que ele pode simplesmente se desenvolvendo no corpo humano, atingir praticamente 2,5 metros e acabar com a vida da gente, que é a Tárnia solium, né? Olha que interessante, tá? Então, porque Deus proíbe o porco para o seu povo naquela época? Porque, ao contrário de hoje, você não tinha uma produção com qualidade, você não tinha um armazenamento da carne abatida com qualidade e você não tinha toda uma preparação como hoje nós temos de extrema qualidade. Então, olha que interessante, como fonte de alimento, o porco, naquela época, apresentava uma ameaça à saúde fora do normal. Fora do normal. Hoje nós sabemos que o porco ele é hospedeiro de vários organismos parasitários, como aquele que eu acabei de te falar, não é verdade? E que simplesmente, quando mal feito, quando uma carne de porco muito mal cozinhada, pode literalmente matar alguém. Pode literalmente matar alguém. No mínimo, traz distúrbios gastrointestinais e, no máximo, pode levar à morte de alguém. E aí, o que Deus estava evitando? Deus estava evitando que aquele povo, naquele momento, comesse carne que trouxesse um alto índice de intoxicação. Tá? Intoxicação. E é óbvio que naquele momento simplesmente era muito limitada a produção e mais limitada ainda a medicina. Hoje não. Hoje nós temos mecanismos muito sérios de abates, nós temos simplesmente mecanismos muito sérios de controle de qualidade e que possibilitam para todos nós uma segurança alimentar muito maior. É só não sair comprando em qualquer local qualquer porco. Pelo amor de Deus, não vai saindo comprando em qualquer local de qualquer qualquer porco. Você tem que saber de onde ele veio, você tem que saber quem é o produtor, como é que ele é tratado, você tem que saber se as vacinas estão em dia, se está tudo certinho. E na hora de fazer,
é fazer literalmente com muita limpeza, com mas muita higiene e, obviamente, antes de comer, orar, porque Deus nos abençoou também com um querido e maravilhoso porquinho. Agora, naquela época, Deus no livre e guarda, naquela época não se tinha absolutamente nada disso, meu irmão. Idade do bronze, você não tinha absolutamente nada disso e era muito difícil. Então, o que Deus estava literalmente trazendo ao seu povo? Ele estava trazendo proteção alimentar. Proteção alimentar. Agora, graças a Deus, pelo bom Deus que nós temos hoje, que nos deixou viver no melhor dos tempos, que nos faz ter inteligência suficiente de não comprar qualquer carne em qualquer canto. A gente tem o direito de saber a procedência, a gente tem o direito de saber de onde vieram, o que faz, o que não faz, a forma de fazer correta, e na hora de se alimentar, a gente ainda tem a felicidade de simplesmente se alimentar de forma muito correta, com cozinha muito correta. Mas, até hoje, entre os nutricionistas, estes que Deus aqui chamou de limpos, como o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, são carnes superiores. São carnes superiores com valor nutricional superior. Agora, o porquinho. O porquinho é uma carne de valor nutricional literalmente não tão alta como a carne do boi, mas quando bem feito, é tão delicioso, não é verdade? Hoje Deus deu a chance da gente se alimentar também com carnes de valor nutricional inferior, mas que também são abençoados por Deus, porque ninguém vai chamar de impuro aquilo que o próprio Cristo purificou. Não se esqueça da aula anterior. Eu me lembro nesse momento em que estamos encerrando esse segundo áudio sobre Levítico 11, e amanhã continuaremos, eu me lembro de uma querida janta que nós tivemos na casa do nosso amado pastor Eluís, né? Eu me lembro perfeitamente disso. Eluís nos chamou num amor tremendo. Ele e a esposa dele prepararam, irmãos, eu acho que ali tinha todo tipo de carne possível no Brasil. Ah, mas eu comi carne de tudo, até de arraia, sério, carne de jacaré, que delícia! E tudo que é carne possível não me fez mal, ao contrário, deliciosas, experimentei, comi tudinho, foi uma festa, Deus nos abençoou e... Heloísa, eu acho que você está nos ouvindo. Que saudade de uma festança daquela. Heloísa, estou com saudade de novo comer carnes exóticas. Heloísa, um grande beijo. Meu amado irmão, não chame de imundo aquilo que Deus chamou de limpo. Aqui ele separa, mas lá no Novo Testamento, o Senhor nos permite, por intermédio dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, comer absolutamente de tudo, de tudo. Agora, lembre-se que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Ele não ia permitir que o seu povo, com toda a limitação histórica e limitação de saúde pública nesta época, se alimentasse destas carnes que não são tão superiores quanto a que ele chamou de limpo e que poderia trazer muito problema à saúde de cada um deles. Entendeu? Tá começando a compreender Levítico 11? Então, que Deus te dê um final de ano maravilhoso com aquele porquinho delicioso dentro de casa. Um grande beijo, a paz do Senhor e se alegre com tudo que Deus te deu, porque nosso Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Até amanhã, com a continuação de Levítico, capítulo 11.